A verdade é que qualquer pessoa que algum dia conseguiu conquistar alguma coisa na vida, ela passou por 4 etapas. A primeira da motivação, segundo da resistência, terceiro da frustração e quarto do sucesso. Então só depois dela ter passado por essas 3 etapas aqui, de fato, ela consegue realizar alguma coisa na vida. E se você já conseguiu em algum momento da sua vida conquistar alguma coisa, por mais que essa conquista não exista mais hoje, você teve, depois perdeu, enfim, você deve ter passado por essas 4 etapas. Seja musculação, leitura, ganhar mais dinheiro, trabalhar, estudar, qualquer objetivo que você se propõe a fazer na vida, você vai passar por essas 4 etapas. Tomou a decisão, você está na etapa da motivação. Pô, vou começar a malhar amanhã. Você está motivado. Então, a sua motivação faz com que você execute aquilo. Só que com o passar do tempo, a motivação acaba e muitas vezes muito rápido, tá? E aí você começa a enfrentar as primeiras resistências físicas, emocionais ou psicológicas para você executar aquilo que você se propôs a fazer. No caso, a musculação. Aí entra a disciplina, né? Porque a motivação já não existe, você começa a enfrentar resistências do seu corpo, do seu cérebro não querendo fazer, da preguiça, de uma série de questões que querem te impedir de fazer aquilo. Muitas pessoas já ficam na resistência, na etapa da resistência, mas aquelas que conseguem avançar da etapa da resistência, elas ainda vão ter que lidar com a pior e com a mais difícil dessas 3 etapas, que é a etapa da frustração, que é quando você continua indo, no início você teve um bom resultado, conseguiu perceber emagrecimento, ganho de massa, enfim, depois você começa a perceber que é muito lento, ou o resultado simplesmente para de acontecer, e aí você começa a se frustrar, e é exatamente aqui que a grande maioria das pessoas desistem, só que sem perceber que ela está a um passo do sucesso. Isso acontece muito com a internet de um modo geral. As pessoas começam na internet motivadas, vou começar a ganhar dinheiro, então a motivação faz ela trabalhar por várias horas por dia, daqui a pouco a motivação acaba, entra a resistência, ela tem que se forçar a fazer aquilo. As pessoas que conseguem se forçar a fazer e continuam fazendo, ela vai lidar com a frustração que é inevitável da falta de resultado. Por mais que você trabalhe por horas, por mais que você tentou, deu o melhor de si, você vai tentar e não vai ter resultado. Aí vai vir a frustração. Então se você consegue lidar com a frustração da tentativa e falta de resultado, tentativa e falta de resultado, tentativa e falta de resultado, uma hora você vai acertar e o sucesso chega. Então, pensando nisso, que para conquistar qualquer coisa na vida, você vai passar por essas 4 etapas, você precisa saber enganar o seu cérebro, para que você consiga executar, passar por essas 4 etapas da forma mais fácil possível, tá? Porque a motivação, você não precisa enganar seu cérebro, você está motivado e ela te move. Agora, quando você entrar na etapa da resistência e da frustração, aí é que você precisa saber como que seu cérebro funciona e enganar ele. E a primeira dica que eu te dou é a seguinte: quando você for se propor a fazer qualquer tarefa que seja, malhar, estudar, trabalhar, enfim, qualquer que seja que vai te levar nesse objetivo que você deseja, não pensa na tarefa como um todo. Pensa no mínimo que você poderia fazer naquele momento, tá? Então, ou seja, diminua a tarefa de algo gigantesco que representa na sua mente, que a sua mente vê aquela tarefa, nossa, hoje eu vou ter que fazer 50 ligações para ver se eu consigo fechar um cliente. Não coloca essa carga toda para essa tarefa. Fala assim, hoje eu vou fazer só 5 ligações. Então, a primeira dica que eu te dou é diminua, tá, esses objetivos seus no menor possível. Hoje eu vou ter que malhar, vou ter que passar lá 2 horas, 1 hora dentro da academia, fazendo sei quantas séries de tal exercício, depois aquele outro é aquele que eu odeio, tal. Cara, você está criando uma dificuldade muito grande para que você dê esse passo e execute essa tarefa. Então, em vez de colocar essa carga toda, fala, eu só vou colocar a roupa de ir para academia. Dessa forma você consegue enganar seu cérebro, porque você não vai ter resistência nenhuma. Então você vai diminuindo as suas tarefas, né, o tamanho do que você vai fazer, da tarefa que vai ser executada, tá? Em vez de 1 hora para academia, se você colocar, não, vou ficar só 10 minutinhos. Se você percebe que ainda existe a resistência do seu cérebro, diminui. Não, só vou na academia. Ainda tem resistência? Não, só vou passar na porta. Ainda tem resistência? Não, só vou colocar a roupa. Vai diminuindo até chegar um ponto em que seu cérebro não cria resistência. Quando você der esse primeiro passo, dar os próximos vai ficar muito mais fácil. Então essa é a primeira dica. Vai diminuindo a tarefa, o nível da tarefa que você tem que executar, até o nível em que você não encontre resistência pelo seu cérebro, e aí sim você vai conseguir fazer ela na prática, beleza? Segundo, você precisa aprender a deixar o fácil difícil e o difícil fácil. Vitor, eu quero começar a ler toda noite. Qual que é o mais fácil? Você deitar e pegar o seu celular e ficar rolando o feed. Esse é o mais fácil. Qual que é o mais difícil? Você executar o que você quer. Deitar, pegar o livro e ler lá 30 minutinhos antes de dormir. Então você precisa deixar o fácil difícil. Cara, entrou para dentro do quarto, você vai largar seu celular lá na cozinha. Porque o fácil não é pegar o celular e rolar o feed. Então você vai largar seu celular lá na cozinha e a única coisa que vai ter dentro do seu quarto é o livro em cima da cama que você quer ler. Então
Então você deixou o difícil, até ler o livro fácil, já está lá em cima da cama, com marca-texto, bonitinho, o copinho de água que você vai... Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, o cérebro cria 1 milhão de coisas para falar, preciso ir no banheiro, preciso tomar água. Então já vai no banheiro, já leva o copinho de água, deixa o livro na cama, o marca-texto, a cama, o travesseiro ajeitadinho, um ambiente totalmente convidativo para você deitar ali confortável e ler o livro com o seu copinho de água do lado, com o seu marca-texto, para que você consiga fazer o que é difícil. Então você torna o difícil fácil e o fácil difícil. Aí eu quero começar a acordar mais cedo. Aí você vai e pega o celular, né, deixa carregando na tomada dele em cima da sua cama. Qual que é o fácil? O celular despertar e você voltar a dormir. Então, você precisa deixar o fácil difícil. Você vai colocar o celular para despertar o mais longe possível da sua cama, ao ponto que você tenha que levantar e ir lá no lugar onde o celular está despertando para você desligar o despertador. E não simplesmente virar, desligar e voltar a dormir. Então, deixar o fácil difícil e o difícil fácil, beleza? Essa é a segunda sacada. E a terceira é começar a agir como se você já fosse essa pessoa. Cara, se eu já tivesse o corpo que eu quero, como é que eu agiria agora? Sabe, começa a pensar e agir como se você já fosse a pessoa que você gostaria de ser. Se eu já tivesse esse saldo na conta, o que eu faria agora? Se eu já tivesse o corpo em forma, o que eu faria agora? Eu iria para academia? Eu faria a dieta? Eu permaneceria no resultado? Se eu já fosse uma pessoa que já leu 100 livros, que consegue terminar todo livro que começa, como é que eu agiria agora? Você precisa treinar o seu cérebro para ele pensar como se você já fosse essa pessoa que tem o resultado. Beleza? Então, se eu já tivesse esse resultado, como eu pensaria? Se eu já tivesse esse resultado, como eu agiria? Como é que eu seria? Como é que eu me comportaria diante dessa situação se eu já fosse essa pessoa que tem esse resultado, que já tem o corpo, que já tem um saldo na conta, que já leu tantos livros, que já consigo acordar cedo, que já consigo fazer dieta? Como é que eu pensaria nesse momento de resistência? Você vai perceber que vai desbloquear imediatamente qualquer resistência que o seu cérebro ou o seu corpo, ou psicológico, emocional, que tem em relação àquilo que você está se propondo a fazer. Beleza? Então, sabendo que você primeiro começa motivado, quando a motivação acaba, vai vir a resistência. Se você vencer a resistência a partir da disciplina, vai vir a frustração, a falta de resultado. Venceu a frustração, inevitavelmente você vai ter sucesso em qualquer coisa que você se propor na vida. E todo mundo que algum dia conquistou alguma coisa na vida passou por essas 4 etapas, sem exceção. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.